Vale a pena, perdas e ganhos. Vocês têm muitos dessa ideia da instrumentalidade. Aquilo que vale a pena, Eduardo, não é instrumental. Não é um jogo de perdas e ganhos. Não é um jogo de agregar. Não, isso não vale a pena. Isso é outra coisa. Isso ganha um dinheiro. Não é uma troca. Não é uma troca. O que vale a pena não se troca. Que bom, eu pus isso no meu e é bom, eu gosto de falar, colocar antes de saber sobre isso. Tá. Então vamos lá. Então a ideia da pedagogia do colégio. Claro que nós precisamos de uma sensibilidade para falar disso, para trabalhar isso com as crianças, porque isso está tudo por ser criado. Por isso a criatividade, nós não podemos chegar lá e assustar as crianças, não, tem que dar um jeito de falar, mesmo com os jovens, mesmo fora daqui não dá para falar. Quer dizer, eu até hoje eu dei 2 palestras sobre a pedagogia do colégio. Duas. Uma lá no UDESC e a outra lá no coisa. E aí tu fala assim, né? Um jeitinho, tal. Ok. A segunda ponta do que nós vamos ver é aquilo que está lá no futuro e que tem um pé no presente, que é a sustentabilidade. E a pedagogia da sustentabilidade é como se você colocasse um espelho na frente da pedagogia do colapso. Ok? Por exemplo, se a pedagogia do colapso tem a cultura da violência, a pedagogia da sustentabilidade tem a cultura da paz, é evidente. Como a gente fala na química, é quiral. Quiral, exatamente. É tipo, uma coisa não sobrepõe a outra, e é o inverso. Né? É o inverso da outra. É o inverso no sentido ético, no sentido estético. Nós não sabemos construir a paz, pois está aí os caras lá de Rio. Nós sabemos muito bem a fazer. Isso nós sabemos. É como poluir rios, Nancy. Nós sabemos como poluir rios. Nós brasileiros, nós sabemos como destruir uma floresta. Nós sabemos. Cara, isso não estou falando. Eu não estou falando no sentido de menosprezar. Não, no sentido. Nós sabemos. Nós temos essa experiência. É verdade. Nós sabemos como extinguir uma única árvore, uma única espécie, uma única árvore. Tu acredita, tu entra pelo mato, tu passa por milhares de árvores e vai lá e corta uma. Acabou. Aquela árvore, por exemplo, o pau-brasil, que é a árvore que dá o nome ao nosso país. Acabou de acabar. Então nós sabemos. Se os haitianos querem reconstruir os pinheiros que falam lá na origem que vocês tinham os pinheiros, uma araucária, né? E que parece que desapareceu, procurem falar com os brasileiros sabem como extinguir. Não sei se a gente vai saber como reconectar, mas a gente sabe como extinguir. Então a ideia da sustentabilidade começa com a cultura da paz. Se nós não construirmos a paz lá na família, ela não vai estar na sociedade e jamais chegará nas elites. As nossas elites, elas não pensam 1 minuto por dia na paz. Só na porrada. As nossas elites só pensam na violência. Cuidado amoroso com o tempo, por favor. Todas as 7 da manhã na rua e Como? agora é 9h53. Peço cuidado amoroso com o tempo, agora é 9h53. Ah, o tempo, ok. Então, a cultura da paz. A segunda é a prática amorosa, porque o amor é o oposto da indiferença. Então, se o colapso resulta numa prática da indiferença, a sustentabilidade vai ter que responder por um encontro da humanidade com o cuidado, né? Com o amor, com a compaixão. E, finalmente, a ideia da razão substantiva. Nós temos que aprender a construir as coisas de forma substantivas e não somente de forma instrumental. E a terceira ponta das pedagogias cruciais é, então, a ideia essa que está no nível do elemento P, que é a pedagogia do encantamento. A pedagogia do encantamento é a pedagogia do presente, tá
certo? Ou nós reencantamos o presente, ou não tem chance. É essa a mensagem que dá. Então, não dá para trabalhar diretamente a sustentabilidade, porque ela é uma coisa ainda nova, e a gente também não pode ficar fazendo a apologia do colapso, porque ele também não é por aí. Então, nós precisamos de uma pedagogia da transição. E essa pedagogia da transição seria a pedagogia do religário, a pedagogia do encantamento. Então, é isso que eu estou querendo motivar vocês a não só participarem do próximo ciclo, como a trazerem pessoas que vocês considerem super, mega, hiper especiais. Ok? Muito obrigado, gente. Valeu. Vamos fazer o saque. Só espera, deixar ele ler o final? Ou fazer o final? Claro. Então, não precisa Esse aí não. carregar, não. Primeiro vamos abraçar depois. Vale. Chega aí, Thiago. Gente, eu proponho um cuidado amoroso, deixando no centro essa espécie de sistema nervoso. Como se fosse um sistema nervoso, parece? Eu vou passar um colorido, tá? Aqui tem palavras de todo mundo que esteve aqui presente. Tem aqui, ó. Em cada nucleolo, sei lá, em cada núcleo tem o nome de uma de nós. Cada um tá aqui, ó. Nélio, Eduardo, Lúcio, Roger, Melo, etc. Cada um tá aí. Eu fiz esse exercício. As palavras-chave dessa valorização que cada um fez. E o cuidado amoroso que eu proponho é o seguinte: 4 arautos da arte popular foi-se embora. 3 deles brasileiros e um colombiano. Vamos chamar esse colombiano para nós. Gente, para os haitianos e para pessoas que não conhecem, esses 4 consistem no seguinte: Gabriel Garcia Marques nasceu na Colômbia. Não foi. Gabriel Garcia Marques. Gente, ele é um colombiano. O que eu sei é que ele usou uma obra como, por exemplo, 100 Anos de Solidão, em que ele dizia um romance para falar da história do país dele e várias outras coisas. O Ariano Suassuna, ele é um pernambucano, tenho quase certeza que ele é do Recife. E o Ariano Suassuna, quando um estrangeiro começou a falar: nossa, suas obras são lindas, mostra lá para o estrangeiro. Aí ele falou: o quê? Precisa ir para o estrangeiro para legitimar minha obra? Eu não vou para o estrangeiro. E ele começou a dar valor à cultura local, brasileira. Ele nunca foi para o exterior, ele guardou essa valorização, vamos chamar assim. Paraibano? Tá legal. Obrigado. Também tem o Rubem Alves, que ele nasceu em Minas, viveu uma boa parte da vida no Rio de Janeiro e décadas ele morou em Campinas, minha cidade. Quando eu era criança, a gente usava uma obra dele para explicar, na escola, para explicar a multidisciplinaridade, não lembro. A gente usava a obra dele. O Aprendiz de Mim, por exemplo, é um livro que ele fala de usar o potencial do seu quarteirão, os profissionais e as pessoas que ali moram, cada um sendo um professor, e fazer disso uma escola a céu aberto. Isso era uma das maiores lições do Rubem Alves. Tem mais um que morreu recentemente. Sim, semana passada. Então, são 3, eu falei, falta mais um. Sim, o Carioca, não é? O João Paulo, ele é baiano, ele é da Academia Brasileira de Letras, e olha que coisa, uma coisa da história da minha vida. Eu estava no Leblon, eu estava morando em Vidigal por um ano, eu estava no Leblon, eu entrei numa padaria antiga, a única padaria antiga do Leblon. Eu vi um senhor de costas. Eu falei: é o João Paulo Ribeiro, eu nunca vi na vida.
Só que eu vi fotos dele, muito pequenininha. E era Era ele. Um funcionário passou e falou: Senhor João, tudo bem? Aí eu de longe, ele virou, é ele mesmo, João Paulo Ribeiro. Eu li o livro da luxúria dele, que faz todo mundo estremecer e dar calafrios, um calafrio bom, né? Um livro muito bom. E vários outros também que ele fez. Então eu peço para encerrar, se tem um minuto de silêncio, que 20 segundos, que 15 segundos seja para cada um desses, 12 segundos para cada um desse, e os 12 segundos finais para um artista popular do Haiti, que vocês conhecem, que se foram recentemente. Fala um artista haitiano, recentemente. Ou da cultura francesa. Aquela atriz, sabe, da TV que faz filme. Qual o nome? Fala devagar. Ela foi assassinada pelo marido. Ela foi assassinada pelo marido? O que ela fez de legal? Por causa de ciúmes. Não, o que ela fez de interessante? Ela era apresentadora de um programa de educação, se não me engano. Ela Também trabalhava também na aula. Ela fez bastante filmes haitianos. Então, eu queria ler uma coisa que a gente todos falamos né? Então, para homenagear um colombiano, que é de um povo pré-colombiano, que vive nas montanhas nevadas da Colômbia e que tem então, uma coisa que dizer para a gente sobre a construção da gente transdisciplinar. E cadê o silencinho depois, em seguida? Beleza. Tudo acaba e tudo termina com o teatro. Para Skog, os pensamentos de uma pessoa são como fibras. O ato de tecer é o ato de pensar. O tecido que tece é a roupa que usa. Se convertem em seus pensamentos. Ou tecer o tecido da minha vida, ou tecê-la branca como uma nuvem, ou tecer algo de negro nela, ou tecer escuros caules de milho, ou tecer caules de milho no tecido branco, ou obedecer à lei divina. O teatro também é um corpo humano, onde os 4 esquinas representam os ombros e as cabeças, e o cruzamento o coração. Dessa maneira, quando o homem cruza os braços, tocando com as mãos os ombros opostos, abraça a si mesmo e se converte no tecido da vida, a própria terra. Sua superfície é um teatro, uma grande trama na qual o sol tece o tecido da vida. Nas 4 esquinas estão os 4 pontos de solstício e dos equinócios, os lugares geométricos entre os quais o divino tecelão move cada dia e cada noite, criando dessa forma os mundos de luz e de escuridão, da vida e da morte. Então, esse silêncio é o jeito mais simples e genuíno de conectar o nosso eu interior e jogar esse eu, esse si, para o cosmos, para o espiritual. E quando der 1 minuto, a gente volta e eu dou um sinal para a galera quando der 1 minuto de silêncio. Uns 12 segundos para cada um, inclusive desses nativos pré-colombianos.
pessoal. Eu te deixo. Vamos colorir isso Ai, eu aqui. queria contribuir sim, bora. Na verdade, eu guardei porque tem duas palavras que envolvem a gente bastante, que é amor e fé. Então eu peguei algo que tem a ver com isso. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E sobre a fé? No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São tantas outras montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. E a última coisa. A fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que se faz ver no pensamento, o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Uau! Ah, professor, só uma coisinha. Valeu a pena. Valeu a pena. A saudade a gente vai sentir do outro. E a saudade